Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas. E nós estamos no nosso 33º dia de propósito, de oração e aprendendo com Jesus. Glória a Deus por isso. Nosso pedido de hoje, o nosso propósito de hoje é aprendemos com Jesus a servir os outros. O nosso texto base está em Marcos 10, versículo 45, que diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que versículo, que palavra, que aprendizado já com Jesus apenas no primeiro versículo que lemos. Nós precisamos entender em amor que nós somos chamadas a viver como Jesus viveu. E isso inclui servir ao próximo como Jesus serviu. Jesus, ele é nossa inspiração. E em suas ações nos encontramos o modelo perfeito de como devemos servir e nos dedicar ao serviço a Deus e ao próximo. Em João 13, capítulo 1 ao 17, nós temos o exemplo de Jesus servindo os discípulos, lavando seus pés. Esse exemplo nos mostra humildade e serviço. Jesus nos ensina nessa situação que nós devemos servir uns aos outros com amor e humildade. Jesus também serviu as pessoas curando os doentes, alimentando os famintos, realizando milagres para demonstrar compaixão e também cuidado com as pessoas. Jesus nos conta a parábola do bom samaritano, nos ilustrando como devemos amar e servir aos outros, mesmo aqueles que são diferentes de nós e que estão necessitados. Lucas 10, versículo 30 ao 37. Em Mateus 25, 31 ao 46, Jesus nos ensina sobre o julgamento das nações e ele destaca a importância de servir os necessitados, como dar comida aos famintos, vestir os nus, visitar os doentes e os presos. E o maior ato de serviço de Jesus com certeza e foi o seu sacrifício na cruz para a nossa redenção. Jesus nos ensina que o maior exemplo de serviço e amor é dar a vida pelos outros. Como diz em João 15:3. Jesus nos ensina também em Gálatas 5:13, servir em amor. Em Filipenses capítulo 2, o versículo 3 ao 4, Jesus também nos ensina a não fazermos nada por egoísmo ou vaidade. Em 1 Pedro 4:10 também aprendemos que nós precisamos servir, sendo fiel naquilo que Deus nos confiou. Lucas 6:38, nós aprendemos também que serviço não é recompensa terrena. Nós precisamos servir sabendo que a nossa recompensa está em Deus. Em Hebreus 13:16, também nos ensina que Deus se agrada e nós cumprimos a vontade do Pai quando nós fazemos o bem. Jesus nos ensina que o serviço aos outros é uma expressão prática do amor ao próximo e da fé em ação. Ele nos chamou para seguir o seu exemplo, amando, servindo e cuidando uns dos outros com humildade, compaixão e generosidade. Por último, quero deixar para vocês uma última lição sobre serviço. O nosso texto está em Gálatas 6, do versículo 9 ao 10, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Como assim? E não nos cansemos de fazer o bem. Precisamos ouvir esse versículo e ler mais vezes. Quantas vezes você, assim como eu,
talvez já se cansou de fazer o bem? E quando nos cansamos? Nós nos cansamos quando? Quando fazemos e não vemos retorno. Quando semeamos e não colhemos. Quando ajudamos a pessoa e essa pessoa não tem gratidão. Quando investimos em pessoas e essas pessoas nos viram as costas. Essas situações e muitas outras nos colocam em um processo de desgaste e desânimo. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas querendo tirar férias de servir a Deus, servir a Cristo, servir a comunidade, servir a pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão esgotadas de fazerem o bem. Elas estão cansadas. Não devemos nos esquecer que essa passagem que lemos diz que o retorno é no tempo de Deus. Não devemos esquecer que a nossa recompensa não é aqui. Não devemos esquecer quando estamos servindo para quem estamos fazendo. Que eu e você, em nome de Jesus, possamos continuar fazendo bem. Se as pessoas estão olhando ou não, se estão criticando ou não, se estão percebendo ou não, se estão nos valorizando ou não, se eu e você estamos colhendo agora ou não. Talvez você esteja perguntando, mas Denise, até quando eu devo servir? Versículo 10, do qual lemos em Gálatas diz, portanto, sempre que pudermos. Minha irmã, eu tenho aprendido uma coisa em Deus, que as oportunidades passam. Então aproveite o tempo e a oportunidade de fazer o bem que Deus está colocando em tuas mãos. Porque pode chegar o tempo de você querer fazer o bem e não ter mais essa oportunidade que Deus está te dando. E quando é esse tempo? Sempre. Sempre que o nosso próximo estiver precisando. E o exemplo que Jesus nos deixa é a parábola do bom samaritano. O homem precisava de ajuda naquele momento e o samaritano estava disponível para servir o seu próximo. Em 1 Timóteo, capítulo 5:8 diz que primeiro nós devemos servir a nossa família. E por último, se for preciso, que eu e você também venhamos servir e fazer o bem para o nosso inimigo. Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22 diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Também quero estar deixando para finalizar. Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que em nome de Jesus, eu e você, venhamos vencer o mal, também servindo aqueles que precisam. Que nós possamos viver o Evangelho de Cristo também com nossas ações e que possamos ser exemplo para as pessoas no amor e no serviço, assim como foi Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos colocado para sermos a diferença. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Senhor, de estendermos o Teu amor quando servimos o próximo. Obrigada, Senhor. Mas, Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe, Pai. Que o Senhor não deixe a gente olhar para a circunstância. Que o Senhor não deixe a gente olhar para as pessoas. Que o Senhor não deixe a gente olhar as recompensas. Mas, Pai, que nós venhamos saber que a nossa recompensa está em Ti. Que nós não venhamos fazer, Senhor, como Tua palavra disse aqui, por vaidade ou egoísmo. Oh Deus, que nós venhamos fazer, porque isso é o que o Senhor nos ensina.
Jesus nos ensina a ter a tua essência, a seguir o teu exemplo, a ter esse amor a ponto de dar a si mesmo, se entregar. Pai, nos ensina a sermos servas boas e fiéis, Pai, que cumprem a tua palavra não somente na igreja, não somente num culto, não somente falando, mas vivendo aquilo que o Senhor viveu, Jesus, sendo a diferença onde colocamos a planta dos nossos pés. Nos ajuda, Senhor, a não olharmos, Senhor, as circunstâncias, as dificuldades, as pessoas, mas nos ajuda a manter o alvo e os olhos em Ti, Senhor, para não desanimarmos, para não cansarmos. Assim nós oramos, Pai, assim nós Te louvamos, Senhor. Assim nós pedimos a Tua graça para continuarmos, avançarmos e prosseguirmos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos fazer a diferença assim como Você fez, Jesus, amando e servindo. Nos ensina, Jesus, porque sem Ti nós não conseguiremos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, um beijo no coração e que Deus te abençoe.